Sejam todos bem-vindos a mais uma apresentação especial na Escola de Profecia. Este é o seu canal e cada dia lhe acompanha na progressão dos acontecimentos nos eventos finais. Que a graça do bom Deus habite na sua vida. Nós vamos hoje analisar um assunto interessante que está sendo falado em tudo quanto é canal e vamos, à luz da palavra de Deus, entender. É isto realmente verdade? Ou estamos perante mais uma propaganda? Irmãos, está chegando o Impacto Moçambique 2026, um grande evento evangelístico, um mega evangelismo que vai envolver toda a divisão sul-africana, Oceano Índico. Vários pastores, palestrantes, pregadores estarão aqui em Moçambique, em todo o país, para pregar a palavra de Deus. E como escola de profecia, não estaremos alheios a este evento, iremos ajudar a igreja na proclamação da verdade, da mensagem, iremos veicular a nossa série gravada que apresenta Cristo, que apresenta a verdade presente para este tempo, que apresenta as verdades importantes sobre a volta de Jesus, o santuário celestial, os 1000 anos no céu, o novo céu e a nova terra. Se você deseja ajudar a Escola de Profecia a veicular estas mensagens através do Facebook, Instagram e outras plataformas, você pode ver aqui na descrição do vídeo como poder fazer isso para ajudarmos. Que Deus seja louvado em tudo. Então, irmãos, diante deste evento que nós temos do Impacto Moçambique, nos chegam informações de que o nosso mundo está mergulhando numa crise. E às vezes eu fico pensando, meu Deus, então como é que vai ser esta questão? Vejam, por exemplo, aqui. São informações da ONU. O tempo está se esgotando. A ruptura do canal de Hormuz aumenta os temores de uma crise alimentar global. 13 de abril de 2026. Às vezes os nossos corações doem e perguntamos, como é que vai ser? Hoje de manhã eu saí de meu carro para fazer uma atividade. Eu tive que voltar. Não há gasolina nos postos de abastecimento. O próprio presidente de Moçambique já disse que a situação está preta. Vamos nos preparar. Estamos diante do evangelismo. Próximo mês inicia um grande evangelismo que vai envolver uma logística, movimentação, transporte. Como é que isto vai ser? Irmãos, nós não precisamos temer. Vamos entregar tudo nas mãos de Deus, que Ele nos surpreenderá com os meios simples que poderá usar para esta obra. Vamos então, irmãos, analisar algo que está sendo falado agora, à luz da palavra de Deus. Primeiro nós lemos no livro Testemunhos para a Igreja. Devemos esperar até que se cumpram as profecias do fim, antes de dizermos alguma coisa a seu respeito. Que valor terão então nossas palavras? Deveremos esperar até que os juízos de Deus caiam sobre o transgressor antes que lhe digamos como evitá-los? Onde está a nossa fé na palavra de Deus? Teremos que ver as coisas preditas se realizarem antes que acreditemos no que ele diz? Grandes perguntas. Teremos que esperar os movimentos finais acontecerem para começarmos a falar deles? Teremos que esperar o decreto dominical sair nos Estados Unidos da América para começarmos a falar deles? Que poder terão nossas palavras? Que poder terão? Meus irmãos, este é o tempo. É o tempo de chamar o povo à reflexão. Este é o tempo de mostrar ao povo onde estamos na história profética, para que quando isto acontecer, o mundo creia que é um Deus que conhece o fim desde o princípio. Amém? Agora, irmãos, estão a dizer que existe um mal-entendido entre o presidente Trump e o Papa de Roma. As informações estão a nos dizer que há um mal-entendido entre o presidente Trump e o Papa de Roma. A pergunta que eu faço, mal-entendido, isto realmente é possível de acontecer? Nesta altura dos acontecimentos? Mal-entendido? Primeiro, nós precisamos compreender à luz da palavra de Deus qual é o papel de cada uma destas personagens. Trump representando a segunda besta do Apocalipse 13. Papa Leão XIV representando a primeira besta
a besta do mar. Qual é o papel de cada uma destas personagens? Ora, quando nós vamos à palavra de Deus, em Apocalipse capítulo 13, verso 3, falando da primeira besta, Roma, diz o seguinte: viu uma de suas cabeças como que ferida de morte, e a sua ferida mortal foi curada. Quando que isto aconteceu? 1929. Continua. E todo mundo se maravilhou com a besta. Verso 4. E eles adoraram o dragão, que tinha dado poder à besta. Também adoraram a besta, dizendo: quem é semelhante à besta? Quem é capaz de guerrear contra ela? Qual é o papel de Roma no tempo do fim? Ser o porta-voz da paz mundial. O mediador dos conflitos. Quem é capaz de guerrear contra a besta? Quem é semelhante a ela? Porta-voz da paz. Este é o papel de Roma no tempo do fim. Então não nos surpreende os posicionamentos de Roma agora, os posicionamentos do Papa, de que não, vamos dar trégua às nações, enfim, que haja paz no mundo. Esse é o papel de Roma no tempo do fim. Qual é o papel dos Estados Unidos da América no tempo do fim? Apocalipse 13, verso 12. E exerce todo o poder da primeira besta diante dela. Ou seja, diante de Roma, a América está a mandar no mundo. A América exerce todo o poder. Faz com que a terra e os seus habitantes adorem a primeira besta, veremos mais adiante. Qual é o papel dos Estados Unidos da América? Exercer o poder político. Mandar no mundo. Subjugar as nações. Então entendam. Primeira besta não tem mais aquele poder da Idade Média. Perdeu a supremacia. É hoje um poder moral que media os conflitos mundiais. Estados Unidos da América é o poder político mundial. A superpotência mundial. Isto está na palavra de Deus. Então nós temos que entender isto antes de avançarmos. Vejam só, o que está acontecendo agora? No domingo de Páscoa ortodoxa, o presidente Trump lançou ataques extraordinários ao Papa. Ele o chamou de fraco, liberal e politicamente motivado. Pouco depois, Trump postou uma imagem gerada por inteligência artificial de si mesmo retratado como Jesus Cristo. Vamos analisar exatamente o que foi dito, o que aconteceu e por que o mundo está prestando atenção nisto. Voando de volta para Washington, da Flórida, na noite de domingo, Trump postou uma mensagem extensa em sua plataforma Truth Social. O Papa Leão é fraco no combate ao crime e terrível para a política externa, ele escreveu. Ele repetiu essa frase diretamente aos repórteres. Nós não gostamos de um Papa que vai dizer que é aceitável ter uma arma nuclear. Não queremos um Papa que diga que o crime é aceitável em nossas cidades. Eu não gosto disso, não sou um grande fã do Papa Leão. Ele é uma pessoa muito liberal e um homem que não acredita em impedir o crime. Ele criticou Leão por se opor à expulsão militar do presidente da Venezuela, Nicolás Maduro, pela administração Trump em janeiro. Ele disse que não queria que um Papa que pensasse que a ação da América na Venezuela estava errada. O Papa Leão XIV é o primeiro líder da Igreja Católica nascido na América. Ele é um pontífice de 70 anos, nascido em Chicago, que desde que assumiu o cargo falou repetidamente contra a guerra e a agressão militar. Penso que ficou claro o que aconteceu para chegar-se a este mal-entendido. Vejam aqui. Trump publica a imagem com roupa semelhante à de Jesus, após críticas ao Papa. Então o presidente Trump saiu para criticar o Papa pela sua aparente inação em relação às guerras. Na verdade, ele critica o fato de que o Papa pede paz, pede cessar fogo, e o presidente Trump não está gostando destas coisas, não está gostando desta ideia. E depois de criticá-lo, ele postou uma imagem sua como Jesus. Vejam aqui, meus irmãos. Vejam aqui. Claro, uma imagem criada por inteligência artificial. Aí está o Jesus Trump curando uma pessoa. Com aí os soldados. Vejam só, meus irmãos, esta imagem. Esta imagem gerou muita polêmica.
as pessoas não conseguem entender o que o presidente está querendo dizer com isto. Mas deixe-me vos dizer desde já que esta é uma imagem blasfema. O presidente está se colocando no lugar de Cristo. O presidente está se colocando no lugar de Jesus. E isto é blasfêmia. Agora vejam aqui. Os próprios apoiadores do movimento MAGA saíram para queimar bonés MAGA após a postagem do presidente sobre Jesus. E também sobre o ataque ao Papa. Meus amados irmãos, aqui se faz, aqui se paga, diz um velho ditado. Os apoiadores de Trump, os apoiadores MAGA, agora estão a descobrir que, talvez fomos enganados. Eles agora queimam os bonés que usaram outrora no tempo de campanha. Lembram que os próprios apoiadores de Trump disseram que Deus o escolheu para ser presidente? Ora, se Deus o escolheu para ser presidente, por que agora estão a queimar os bonés? O guia espiritual de Trump afirma que desafiar o presidente é lutar contra a mão de Deus. Falaram isto durante a grande campanha política. E agora estão a queimar os bonés? Nós vimos pessoas vestidas de camisetas. In God we Trump. Em Deus nós triunfamos. Elevando o presidente Trump como um ser divino. Nós vimos aqui a sua melhor escolha para presidente. 1. Deus. 2. Jesus. 3. Donald Trump. Blasfêmia. Colocando Trump na terceira pessoa. Colocando Trump como um Espírito Santo. Porque a palavra de Deus nos fala do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Está lá na fórmula batismal. Eles colocam Trump como Espírito Santo. Isto é blasfemo. E agora vem reclamar que porque Trump falou mal do Papa, estão a queimar assim as camisetas MAGA, os bonés MAGA, mas quando rotulavam ele como Espírito Santo, como o enviado de Deus, não havia nenhum problema. Queridos irmãos, em Jeremias capítulo 17, verso 5, Jeremias capítulo 17, verso 5, a palavra de Deus nos diz algo muito interessante sobre isto. Assim diz o Senhor: amaldiçoado seja o homem que confia no homem. Maldito seja o homem que confia no outro homem, que deposita a sua vida no outro homem, que deposita a sua esperança no outro homem. Maldito. Aqui está a prova disto. Meus irmãos, a pergunta que eu faço agora: por que diante desta blasfêmia, os pastores do movimento MAGA, aqueles que fazem parte da Comissão de Liberdade Religiosa lá no Salão Oval da Casa Branca, aqueles que patrocinaram o presidente Trump na sua campanha eleitoral, por que diante desta imagem blasfêmia, parece que eles não estão a dizer nada? Eles não estão a falar nada. A propósito, a conselheira do presidente Trump, Paula White, que é a presidente da Comissão de Liberdade Religiosa da Casa Branca, falou há alguns dias atrás. Vejam aqui. Aí tem que ser a conselheira, é a tradução direta do Google. A conselheira espiritual de Trump gera polêmica ao comparar a vida do presidente à de Jesus Cristo. Então os irmãos percebem por que o presidente vem criando essas imagens de inteligência artificial. Ele já criou uma imagem dele sendo Papa. Ele já criou uma imagem dele, uma imagem de estátua dele lá em Gaza. Ele já criou uma imagem dele sendo Ciro, sendo o imperador Constantino. Ele já criou uma imagem dele como Jesus. Mas por que ele faz isto? Por quê? Porque as pessoas que o apoiam, as pessoas ao redor dele, vêm lhe dando essa motivação. A pastora Paula White, né, fez um discurso polêmico comparando Trump a Jesus Cristo. A conselheira espiritual de Donald Trump comparou a vida do presidente bilionário à de Jesus Cristo durante um almoço da Páscoa na Casa Branca. Ela falou: e o senhor presidente, ninguém pagou um preço como o senhor pagou.
Ninguém pagou um preço como o presidente Trump pagou. Só Jesus pagou o preço que ninguém pode pagar. Mas agora eles estão dizendo que o Trump, quem pagou o preço que ninguém pode pagar. Isto é blasfemo. Isto é blasfemo, meus queridos irmãos. Mas então, o presidente Trump, ainda na onda de ataques ao Papa de Roma, acabou dizendo algo muito interessante. Vejam aqui. Se eu não estivesse na Casa Branca, o Papa Leão XIV, aí tem que ser 14, é a tradução do Google, não sei como é que eles traduzem isso, mas tem que ser. Se eu não estivesse na Casa Branca, o Papa Leão XIV não estaria no Vaticano, disse Donald Trump. O que ele está a dizer? Então isto, meus irmãos, realmente confirma o que nós já sabíamos. Que houve uma influência dos Estados Unidos da América para a eleição deste novo Papa. Vejam aqui, nós vimos que durante aquele processo do conclave, o próximo grande objetivo político de Trump era manipular o conclave, ou seja, influenciar as decisões do conclave na eleição de um novo Papa. Preparar o conclave, portanto, se transformou um objetivo político da Casa Branca. Vejam só, do lado político, reconquistar o Vaticano seria estratégico para permitir que a agenda ultraconservadora americana ganhe a bênção e a chancela diplomática da Santa Sé para ser difundida pelo mundo. Interessante tudo isto. E Trump vem dizer, se eu não fosse o presidente dos Estados Unidos, você não seria Papa. Você não seria Papa, portanto, nos respeite. Portanto, faça aquilo que nós queremos. Por isso que ele começou a lançar essas críticas. Então o mundo está a dizer, as informações estão a dizer que o botão nuclear do Vaticano foi aceso, ou foi pressionado. Papa Leão XIV entra na arena política. E eu pergunto, é isto verdade? Será que há realmente tensão entre o Vaticano e os Estados Unidos da América à luz de tudo que já vimos até aqui? Deixe-me responder. Não. Não. Eu vou mais longe em dizer o que nós estamos vendo não passa de uma encenação, não passa de um jogo político, não passa... Enfim, os irmãos sabem, os irmãos entendem o que eu quero dizer. Vejam só, entrevistaram um Papa durante sua viagem, ele está fazendo uma viagem pela África. O presidente Trump lançou essas ameaças e tudo mais. O que você tem a dizer, ô Papa? Ele falou o seguinte, não tenho nenhum medo da administração Trump. Não tenho nenhum medo da administração Trump, falou o Papa Leão XIV. De fato, ele não vai ter medo da administração Trump. Por quê? Número 1, a administração Trump é católica. Ele não vai ter medo de uma administração católica. Meus irmãos, vejam aqui. O governo Trump, mais católico do que você imagina. Os conselheiros mais íntimos do presidente Trump são católicos romanos. A pergunta é, como é que esses católicos romanos praticantes vão aconselhar o presidente Trump a insultar ou a denigrir a imagem de um Papa? Como é que esses conselheiros católicos praticantes devotos vão aconselhar o presidente Trump a ir contra a vontade ou contra as políticas, ou os sonhos, ou os planos de Roma? Esta é a primeira coisa que deve nos chamar a atenção. A religião está de volta. Os conservadores estão tornando o catolicismo grandioso novamente. A administração Trump é católica. Esta é a primeira coisa que me chama a atenção. Vejam só, mas com o retorno do Sr. Trump à Casa Branca e a sua ambição declarada de trazer uma nova era de ouro na América, o catolicismo parece ser a religião mais proeminente entre os republicanos MAGA. Pelo menos 1/3 de seu gabinete é católico romano.
com muitos de sua equipe e seguidores usando sua fé para justificar a agenda política do presidente. Então eu pergunto, como é que esses católicos praticantes vão mover Trump a ir contra Roma? Alguma coisa não está clara aqui. Nós sabemos que J.D. Vance é católico romano, vice-presidente da América. Ele é católico romano. E ele falou, minhas opiniões sobre políticas públicas e como o Estado ideal deveria ser estão bastante alinhadas com o ensinamento social católico. Quem falou isto? J.D. Vance. Que as suas ideias de políticas públicas estão alinhadas com o ensinamento católico. Como é que ele agora vai aconselhar o presidente, vai assessorar o presidente a ir contra os ensinamentos católicos? Alguma coisa não está clara aqui. Marco Rubio, o secretário do Estado, é católico romano. Robert Kennedy Jr., o secretário de Saúde, é católico romano. Sam Duffy, secretário do Transportes da América, é católico romano. Londa McMahon, secretária de Educação, é católica. John Ratcliffe, diretor da CIA, é católico romano. Lori Chaves de Lima, a secretária do Trabalho, é católica romana. Jonathan Berry, procurador do Departamento de Trabalho, é católico romano. Só para citar alguns nomes. Como é que eles vão fazer isto? O próprio Kevin Roberts, chefe do Projeto 2025, que disse que não há dúvidas de que Trump vai implementar o Projeto 2025, é católico romano. Alguma coisa não está clara aqui? Vejam só, Cowboy Catholic. Quem escreve isto? É a própria National Catholic Report. Está dizendo que Kevin Roberts é um cowboy católico que está liderando os planos para o segundo mandato de Trump. Líder católico defende a marca de direita da Heritage Foundation. Meus irmãos, grupo católico lança projeto Missas por Trump. Então estão vendo que é uma grande influência católica nesta administração. O Papa diz, não tenho medo da administração Trump. Como é que ele vai ter medo de uma administração propriamente católica? Alguma coisa não está clara aqui. Segundo ponto, o Papa será convidado, ou foi convidado, e será condecorado com uma medalha da liberdade. Isto na celebração dos 250 anos da América, próximo mês. Agora, é o próprio presidente Trump que está movendo esta celebração de 250 anos, que convidaram o Papa para receber a medalha, e agora vão nos dizer que há um mal-entendido entre eles? Alguma coisa não está clara aqui? Vejam, o Papa Leão XIV receberá a medalha de liberdade. O Papa receberá a medalha da liberdade na celebração dos 250 anos da América. Terceiro, os próprios administradores de Trump afirmam que o catolicismo é o aliado ideal para a América. Como é que então agora pode haver um mal-entendido entre as partes? Alguma coisa não está clara aqui. Escutem só. Em 1895, o Papa Leão XIII escreveu uma encíclica para a Igreja Católica nos Estados Unidos. Todos os homens inteligentes concordam, escreveu ele, que a América parece destinada a coisas maiores. Agora, é nosso desejo que a Igreja Católica não apenas participe, mas ajude a concretizar essa perspectiva. Marco Rubio, o secretário do Estado da América, dizendo que o catolicismo vai ajudar os Estados Unidos da América a alcançar esta grandeza. E agora estão falando de um desentendimento. Meus irmãos, não estamos vendo nada diferente do que a profecia predisse agora. A primeira besta está agindo como sempre agiu. Na linha moral, aconselhando as nações. Vamos ter paz. Vamos dar paz. Vamos promover a paz mundial, cativando assim as nações a uma unidade e fraternidade global. Esse é o papel da primeira besta. Estados Unidos da América está agindo na linha política, mostrando poder, mostrando autoridade e subjugando as nações. É o papel dos Estados Unidos da América.
nada de diferente há aqui. Por isso deve haver esse aparente choque entre as partes. Mas, biblicamente, não há nenhum choque aqui. Meus irmãos, nós vamos terminar esta apresentação. Eu quero ler uma passagem e terminamos. Vejam só. O fim está perto, aproximando-se furtivamente, imperceptivelmente, como a silenciosa aproximação de um ladrão de noite. Conceda ao Senhor que não fiquemos por mais tempo a dormir como fazem os outros, mas vigiemos e sejamos sóbrios. A verdade há de em breve triunfar gloriosamente, e todos quantos agora escolhem ser co-obreiros de Deus, com ela triunfarão. O tempo é curto, vem logo a noite, quando homem nenhum poderá trabalhar. Trabalhai, 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 é o conselho de Deus. Que Deus abençoe sua vida, que nos preparemos, que fiquemos atentos ao que acontece no mundo, mas acima de tudo, que nos consagremos ao Senhor em mais íntima comunhão com Jesus Cristo. O tempo é curto e em breve nós iremos ao lar. Nisto nós temos fé. Deus abençoe sua vida. Até breve.